Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o Detetive Dobrador de Ar, Parte 2. Capítulo 9. Resistência a veneno nível 3. Dominação do ar nível 6. A agilidade 9 a 11? Antes de perder a consciência, Akashi usou todos os seus pontos. Ele aumentou a habilidade resistência a veneno em 1 ponto. Sabia que o efeito do gás entorpecente diminuiria significativamente após o aumento da habilidade. Depois disso, ele ainda teria que lutar bastante. Então, ele gastou seu último ponto de habilidade aprimorando a dobra de ar. Em relação aos pontos de atributo, ele tinha 11. Nome, Akashi. Nível, 5. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 0. Pontos de atributos, 0. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 6. Artes marciais, nível 4. Habilidades. Resistência a veneno, nível 3. Atributos. Sabedoria, 4. Força, 2. Vitalidade, 2. Agilidade, 11. Resistência, 2. HP, 100 de 100. Chi, 100 de 100. Resistência, 100 de 100. As pálpebras de Akashi tremeram. No instante em que acordou, percebeu que estava amarrado com cordas na traseira do que parecia ser um caminhão. Ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita, apenas para perceber que estava sozinho. Os outros policiais não estavam por perto. Isso significava que ele havia sido sequestrado sozinho. Ele se endireitou e olhou para ver se estava no banco do motorista. Considerando que o céu ainda estava escuro, parecia que ele não havia ficado inconsciente por muito tempo. Não deveríamos amarrá-lo melhor, disse um dos dois que estavam dirigindo. Akashi fechou os olhos enquanto escutava atentamente. Eu literalmente o expus a gás sonífero e injetei um tranquilizante nele. Seria um milagre se ele acordasse antes de 12 horas. Ele ainda tem 10 horas. Tempo suficiente para o parto. Nossa, esse homem é bem caro, não é? O que posso dizer? A culpa é dele por ter se tornado um dobrador de ar. Não é uma escolha dele? É problema meu? Não é. Certo. O que devemos fazer? Chegar ao aeroporto vai demorar muito. Aeroporto. Parecia que queriam levá-lo através de um dirigível. Se o cliente que o queria estivesse em um dos polos, eles o teriam levado por mar. O mesmo vale para a Nação do Fogo, já que viajar pelo mar seria mais rápido do que usar um dirigível. Isso deixou apenas uma opção. O Reino da Terra. O dirigível atravessaria um deserto perigoso e o levaria a uma das cidades. Essa foi apenas uma suposição dele. Pode estar certo ou errado. Por ora, o melhor era concentrar-se em como se livrar das cordas e ouvi-los, pois isso poderia ajudá-lo a entender melhor. Ele estava curioso para saber o que aconteceu com os outros policiais. Em sua experiência, essas pessoas eram traficantes de seres humanos, e matar os policiais seria a melhor opção, a menos incômoda. Mas se tivessem alguém da polícia trabalhando com eles, talvez os poupassem. Antes de perder a consciência, Akashi suspeitava de seu tenente boba. Ele insistiu em ir à festa, apesar de Akashi ter demonstrado sua aversão à ideia. Ele era um suspeito. E se os outros 2 policiais tivessem sobrevivido, isso confirmaria que os sequestradores não foram apenas instruídos a sequestrá-lo, mas também a poupar os outros. Espero mesmo que não seja você, boba, pensou ele. Mas parece que tudo foi planejado com antecedência para que fosse um acaso. A bebida, o táxi modificado com um dispositivo a gás que explodia um pneu à vontade. Eles planejaram isso há algum tempo. O local, a hora e o ambiente já estavam definidos. Droga, vou deixar isso para pensar depois. Akashi pensou enquanto olhava ao redor do container. A luz era fraca, mas ele conseguia enxergar com relativa clareza. Havia um rastro dele sendo arrastado, desenhado na poeira. E foi isso, uma trilha para uma pessoa. Eles não teriam matado os outros policiais sem trazê-los para este container e se livrar dos corpos depois. Acho que eles estão vivos. Boba, depois de todos esses anos que trabalhamos juntos, e depois de eu ter salvado seu irmão da prisão, você me trai assim. Então, foi isso que os membros da tríade sentiram depois de descobrirem que eu trabalhava disfarçado. Ele suspirou profundamente, mas não se sentiu culpado nem nada do tipo. Denunciar os membros da tríade era algo de que se orgulhar, pois eles mereciam arcar com as consequências de seus atos. Akashi olhou para as cordas que o prendiam. Estavam um pouco apertadas, principalmente nos nós. Após aprimorar sua agilidade, ganhando quase 3 vezes seu atributo inicial, ele passou a ter uma flexibilidade que ultrapassou seus limites anteriores. Suas mãos, amarradas atrás das costas, deslizaram facilmente por baixo das pernas e vieram à sua frente. Em seguida vieram os nós em volta do peito, que pareceram mais difíceis de desatar. Mas não vamos esquecer que ele havia aprimorado sua habilidade de dobra de ar, permitindo que ele fizesse as coisas com mais facilidade. Ele levou as mãos à boca, tentando dobrar o ar com a respiração, criando pressão dentro dos nós que de repente se desfizeram. Mas foi bastante barulhento. O que é isso? Perguntou alguém à frente. É apenas uma caixa qualquer na estrada que a roda atingiu. Ah, sim. Por um segundo, fiquei com medo de que o homem atrás de nós tivesse acordado. Ao observá-lo, parece estar dormindo tranquilamente. Isso mesmo. Akashi esperou até encontrar uma lombada, então colocou as mãos nos nós, pressionando uma pequena quantidade de ar dentro deles. Uma expressão de profunda preocupação surgiu em seu rosto. Ele começou a se arrepender de ser policial. Ele não recebia o suficiente para lidar com tudo isso. Talvez ele devesse ter ficado na ilha com Tenzin e se juntado à Ordem do Lótus Branco. O único motivo pelo qual ele recusou foi o desejo de ganhar pontos de experiência e subir de nível através do seu trabalho como policial. Isso mesmo, pontos de experiência. O que ele enfrentava agora era algo que não conseguia obter todos os dias. Inimigos. Ele precisava de mais deles. Somente conquistando inimigos, eliminando primeiro os mais fracos e subindo lentamente ao topo, ele poderia atingir o nível máximo e prosperar neste mundo. Agora é tarde demais para recuar. Ele pensou.
Quanto aos dois motoristas, eles ligaram um rádio e começaram a cantar alegremente junto com a música, parecendo estar se divertindo bastante. Eles não perceberam que alguém se aproximou sorrateiramente por trás deles e estava balançando a cabeça ao ritmo da música. E eu sigo pela estrada, buzinando para todas as garotas, e nesse ritmo minha vida se repete. No início havia duas vozes cantando. Depois surgiu um terceiro. Os dois motoristas levaram algum tempo para perceber isso. Ao perceberem que estavam entendendo, Akashi colocou a mão no nariz daquele que não estava dirigindo. Ele moveu a outra mão e fez o ar circular, entrando com força pelo nariz do homem e rompendo qualquer barreira dentro de seu corpo, inclusive as que envolviam seu cérebro. O resultado foi morte instantânea. Parece que o oxigênio pode ser usado como veneno. A lógica dos animes às vezes é lógica, pensou Akashi, ignorando a notificação que tocou. Matar um não-dobrador é mais 200 de experiência. Ele colocou a mão no nariz do outro homem, dizendo, se você não quiser acabar morto como seu amigo usando minha técnica de dobra de ar de 4.000 anos, continue dirigindo enquanto responde às minhas perguntas. Isso foi uma mentira completa. Ele não havia aprendido nenhuma técnica letal com a ajuda de Tenzin. Mas sabe, não era preciso um alto nível de habilidade para transformar essas habilidades em letais. Assim como quando você aprende a mover terra usando a dobra de terra, não é preciso pensar muito para saber que você pode enterrar seus inimigos vivos. O motorista manteve as mãos no volante. Olhando para seu rosto no espelho retrovisor, Akashi o viu suando enquanto seus olhos se fixavam em seu amigo morto. Agora, se você pensa em se meter comigo, saiba que não é a primeira vez que mato, nem a segunda, nem a terceira. E nunca perdi o sono por causa disso, admitiu Akashi. No mundo das armas, você precisa tirar uma vida antes que a sua seja tirada. Depois de um tempo nesse trabalho, você se acostuma. Seu psicopata do caralho, reclamou o motorista. Não. Sinto pena da sua mãe, respondeu Akashi. Mas se você quiser viver, responda as minhas perguntas honestamente. Por favor, não me mate. Eu só fui contratado para te transferir, disse ele, parecendo perceber que havia mexido com uma pessoa problemática. Por quem? Perguntou Akashi. Não sei. Recebi um bom pagamento e me disseram que eu tinha que me encontrar com um motorista de táxi. E o que aconteceu com os outros dois policiais que estavam no táxi? Nós os jogamos perto da lixeira. Você os matou? Não. Então eu era seu único alvo. Sim. Passe-me seu documento de identidade. Eu inteligência artificial? Sim, o seu e o do seu amigo. Era essencial conhecer o inimigo, sua identidade e sua verdadeira função. Se eles não estivessem envolvidos com as tríades e trabalhassem como mulas, então seria possível rastreá-los. Não posso te dar isso. Por que não? Disse Akashi, enfiando a mão no bolso do cadáver. Ele pegou um documento de identidade. O motorista entrou em pânico ao ver a cena. Ele pisou no acelerador, aumentando a velocidade ao máximo, depois virou o volante bruscamente, capotando o veículo no ar e causando um acidente de carro. Capítulo 10. Um dos treinamentos que Akashi fez durante seu tempo na Ilha do Templo do Ar foi entrar em um labirinto feito de centenas de portas móveis. Ele não se lembrava do nome corretamente, mas acreditava que era o mesmo labirinto que Korra queimaria no futuro por frustração. O objetivo do labirinto era adaptar-se a variantes inesperadas, mover-se com calma seguindo o fluxo e tomar decisões rápidas, o que era um bom treino para um dominador de ar ágil. Nem é preciso dizer que esse era o treinamento mais odiado por Akashi, pois ele era péssimo nele. E como ele era péssimo nisso, ele fazia isso com muita frequência. No instante em que o caminhão capotou e seu corpo foi impulsionado por uma força invisível, ele imediatamente percebeu a janela aberta. Rapidamente, ele se agarrou à borda e chutou para trás. Uma rajada de ar comprimido surgiu do seu chute. O objetivo do ataque era lançar um projétil de ar contra alguém. Mas, na verdade, isso o ajudou a ganhar o impulso que lhe faltava, permitindo que ele voasse para fora da janela. Akashi deu várias cambalhotas no chão. A menos 20 de HP. Ele sofreu um arranhão na cabeça e ferimentos leves apareceram em seu rosto e braços. Mas ele teve sorte de sobreviver porque no momento em que levantou a cabeça, viu o caminhão capotando várias vezes no chão e se esmagando sob o próprio peso. Ele se levantou e caminhou lentamente até lá. Se ele tivesse ficado lá, certamente teria morrido, já que não estava usando nenhum cinto de segurança marítimo. E ele teve sorte de ter investido a maior parte dos seus pontos em agilidade, o que lhe permitiu melhorar seus reflexos. Bem, ele havia treinado para isso, então talvez não tenha sido apenas sorte. Mas havia algo que não podia ser negado. Ele tinha uma probabilidade muito alta de morrer. Perceber isso fez seu coração disparar, apesar de não ter feito nenhum tipo de exercício intenso. O motorista que estava com seu cinto de segurança náutico aparentemente sobreviveu, e ele estava saindo lentamente pela janela. Akashi virou a cabeça para a esquerda e para a direita para ver se havia alguém testemunhando aquilo. Eles estavam entre armazéns e na praia. Eram cerca de 3 da manhã. A maioria das pessoas estava dormindo, mas o barulho certamente acordaria alguém. Não há potenciais testemunhas à vista. Ele se agachou entre o caminhão capotado, sentando-se em frente ao homem que tentava sair, e colocou a mão sobre a boca e o nariz dele, forçando o ar comprimido através de seu sistema respiratório, causando sua morte instantânea. Esse cara pode ser um criminoso, mas também era uma testemunha em potencial. Akashi sabia como o sistema funcionava, e ele era muito falho. Ele não só teria dificuldade em provar que estava se defendendo, como também poderia ser acusado de assassinato. E como estava acostumado às crenças de sua vida anterior, acreditava que qualquer pessoa envolvida com tráfico humano e assassinato merecia ser executada, e nunca se sentiu culpado por atirar em nenhum deles. É mais 200 de experiência. Nem vale tantos pontos de experiência assim, pensou Akashi enquanto enfiava a mão nos bolsos do homem e pegava um documento de identidade. Samui Ruiko. Mesmo sobrenome, mas a reação do motorista não parece de irmãos.
Devem ser primos distantes que conseguiram um emprego por causa da rede familiar. Se eu rastrear os empregos deles, talvez encontre uma pista. Vou rastrear o dinheiro deles. E vou pedir um extrato bancário. Quanto ao meu tenente, aposto que ele recebeu. Então, de alguma forma, preciso de provas de que ele foi pago pela mesma pessoa que paga esses 2 cadáveres, pensou ele. Akashi escondeu as identidades deles no bolso e seguiu o rastro de sangue por onde havia caído. Voltou ao ponto onde parara da primeira vez e deitou-se, fingindo que também havia se machucado. O fato de seu rosto estar coberto de ferimentos e suas roupas rasgadas ajudava a comprovar isso. E você sabe, quando ele pulou e rastejou pelo chão, teve que suportar muita dor. Cair no chão nem sempre era agradável. Havia pedras, cacos de vidro e pregos de vez em quando. Logo, as pessoas começaram a se reunir em volta do local do acidente. Algumas chamaram uma ambulância e outras a polícia. Akashi sentiu uma euforia imensa quando a água azul brilhante circulou ao redor de seus ferimentos. A cada golpe do dobrador de água curandeiro, seus ferimentos desapareciam, sem deixar cicatrizes ou vestígios. Então, você está me dizendo que foi sequestrado, tentou se libertar e, ao conseguir, deixou os 2 gravemente feridos, e ambos morreram, disse o chefe de polícia. Akashi não sabia por que ela estava envolvida, mas parecia que ela estava por perto e resolveu passar. Ela não deveria ter acordado cedo e feito o seu trabalho? Bem, parecia haver um bom motivo para ela estar mal-humorada. Sim, respondeu Akashi, virando a cabeça. Mais policiais se envolveram. O ato de sequestrar um policial e jogar 2 em uma caçamba de lixo certamente enfureceria o restante da polícia e os faria mobilizar todo o seu esforço e recursos humanos. Os outros 2 foram encontrados na lixeira e ainda não tinham acordado. O médico disse que eles inalaram alguma substância que os faria dormir por muito mais tempo. Como você conseguiu acordar mais cedo que todo mundo? Perguntou Lin Beifong. O gás sonífero ainda deve estar fazendo efeito. Ao que parece, desafiar o senso comum fazia parecer suspeito. Bem, se fosse outra pessoa, acreditaria que o próprio Akashi estava envolvido nisso. Akashi suspirou e baixou a cabeça. Basta remover o metal do seu pé, disse ele. O que você quer dizer? Perguntou ela, com o rosto demonstrando choque. Ela nunca havia contado a ninguém sobre isso, então devia estar se sentindo confusa. Não sou estúpido. Conheço a sua técnica de detecção de mentiras, disse ele. Refiro-me à técnica que vocês costumam usar ao entrar num edifício e detectar quem está lá dentro. Sei que podem usá-la para contar mentiras. Usam-na frequentemente quando interrogam pessoas. Não estou desconfiando de você. Apenas responda a maldita pergunta, exigiu ela. Sabe, trabalhar ao ar livre não é tão fácil quanto trabalhar no escritório, admitiu Akashi. Nosso trabalho também não é fácil. Tente trabalhar nas forças de combate, respondeu ela com voz sombria. Tente fumar maconha, metanfetamina e cheirar cocaína para ganhar a confiança deles, retrucou Akashi. Sabe, depois de um tempo, até os analgésicos param de fazer efeito. Gás sonífero não adianta nada, disse Akashi. Da última vez que verifiquei, a anestesia não funcionou comigo e tive que ficar dopado por 2 dias. Ele não queria explicar a existência de uma habilidade sistemática, mas ele acreditava que a resistência do seu corpo aos venenos vinha do uso. Faz sentido. Espera aí, você usou drogas? Ela respondeu. Sim, a Mani já tinha te dito isso, e as vadias. De que outra forma você acha que eles me levaram até onde eles processam as coisas deles? Respondeu Akashi. Eles têm essa ilusão. Se você é viciado, é fácil de controlar, e na maioria das vezes é verdade. Mas eu não entendo. Como você consegue trabalhar normalmente depois? Ela estreitou o olhar. Você ainda está usando? Bem, o vício leva muitos anos de uso, e eu faço desintoxicação sempre que possível. É doloroso, mas exige força de vontade, respondeu ele. Eu acredito em você, disse ela com a voz parecendo confusa. Você tem alguma ideia de quem quer te sequestrar? A princípio, pensei que fosse um membro das tríades tentando se vingar de mim, mas ouvi dizer que eles tinham sido contratados para me sequestrar. Eles estavam prestes a me levar para o reino da terra, para o aeroporto. Como você sabe? Perguntou ela. Eu calculei as possibilidades e os ouvi falando sobre o aeroporto, disse Akashi. O mar não era tão longe, então, se eu fosse levado para a Nação do Fogo ou para um dos polos, o mar parece uma opção melhor. Acredite ou não, acho que alguém quer fazer experimentos médicos comigo. Akashi inclinou os olhos, encarando Boba, que estava sentado ao lado. Lin anotou o que disse em um pequeno caderno. Ela ordenou, por agora, descanse. Vou colocar alguém para guardar sua casa. Quanto a quem estiver atrás de você, eu mesma lidarei com essa pessoa. Então apenas durma. E se eu descobrir que você mentiu sobre usar e ter parado, quebrarei todos os seus ossos. Akashi ignorou a ameaça dela, que era agressivamente amigável. Boba lançou-lhe um olhar fulminante, que se prolongou mais do que o habitual. E o seu rosto não demonstrava um sorriso ou qualquer sinal de que estivesse feliz com a sobrevivência de Akashi. Na verdade, parecia bastante desapontado. Akashi sorriu amplamente para seu tenente, que retribuiu o sorriso. Capítulo 11. Akashi estava no motel, em pé em frente a uma placa com os nomes dos 2 rapazes e suas identidades. No centro, estava escrito o nome Boba. Quanto ao motivo de ele estar no motel, bem, houve uma tentativa de sequestro, uma tentativa que parecia muito bem planejada. E era muito improvável que desistissem tão cedo. Ele imaginou que numa situação dessas, eles entrariam em pânico e tentariam sequestrá-lo de casa antes que o chefe enviasse proteção.
Pareceria ser o último recurso desesperado deles. Então, a coisa mais sensata a fazer era simplesmente dar a volta na cidade, trocar de roupa e encontrar um motel para ficar usando um nome falso. Era assim que ele se sentia seguro. Certo. 2 caras, mesmo sobrenome. Eles deveriam ter recebido o pagamento pelo banco. Acho que as pessoas não usam muito dinheiro vivo hoje em dia. Bem, os criminosos usam, e lavagem de dinheiro ainda é um problema. Pensando bem, a Cidade República ainda não se deu conta da lavagem de dinheiro, visto que o sistema bancário é recente. Se eu ajudar, não só consigo informantes como também dinheiro para pagar minhas dívidas. Acho que levei o conselho para pegar um criminoso, você precisa pensar como um criminoso longe demais. Voltando ao assunto, não se trata de uma transferência de dinheiro. Sempre se pode dizer que é de um familiar. A lei permite a transferência de grandes somas de dinheiro para o exterior. Boba vai ao banco. Conheço aquele desgraçado. Vou ficar no encalço dele pelos próximos dias. Quanto às mulas, acho que a polícia não vai me ajudar. Vou ter que usar meus contatos. Aparentemente, no departamento de polícia, meu tenente está fora de questão. Se eu pedir ajuda a outros, ele saberá de antemão. Os superiores não iam querer derrubá-lo e até lhe contariam sobre a minha investigação. E ele a sabotaria, visto que estaria me vigiando de perto. A única pessoa em quem posso confiar é a Amani. Velha, focada na carreira e me odeia por eu ser um policial meio corrupto. Ela odiaria o Boba ainda mais do que a mim. E como o Boba acha que nos odiamos, ele não veria isso chegando. Quanto àquela a quem vou pedir ajuda. No dia seguinte, Akashi esticou os braços enquanto bocejava. No momento, ele estava na sala de espera em frente à mesa de Tenzin. De trás da mesa saiu um homem bronzeado que parecia muito irritado. Ele passou por Akashi e o encarou com um olhar muito penetrante com seus olhos azuis antes de ir embora. Aquele homem parece estar de muito mau humor. Qual é o problema dele? Eu fui sequestrado, traído, repreendido pelo chefe e espancado em uma noite, e nem estou tão chateado quanto ele. Akashi suspirou, cruzando uma perna sobre a outra e olhando para o teto. Akashi, entre. Veio a voz de Tenzin de dentro do escritório. Akashi se levantou e entrou, fechando a porta atrás de si, encarando o homem de aparência monástica que tinha um semblante derrotado. Você está bem? Perguntou Akashi. Você e aquele homem parecem não se dar bem. Ele está assim desde que assumiu uma cadeira no conselho, respondeu Tenzin com a voz cansada. De qualquer forma, ouvi falar do que aconteceu ontem à noite. Parabéns por ter sobrevivido até agora. Sim, foi graças ao treinamento de dobra de ar que consegui sair ileso daquilo. Akashi assentiu. Não foi apenas sua habilidade em dobra de ar que o salvou, mas o treinamento fez maravilhas, especialmente a manobra que ele realizou quando o carro capotou. Então, o que te trouxe aqui tão cedo? Perguntou Tenzin. Não creio que seja apenas uma visita. Você quer se juntar à Ordem do Lótus Branco ou quer ficar na ilha para se proteger? Parece bom, mas vou pular essa parte. Akashi recusou. Em vez disso, colocou 2 documentos de identidade sobre a mesa. Esses são os 2 caras que me sequestraram ontem. Eu teria te dado a identidade do taxista também, mas não me lembro do rosto dele. Tenzin olhou para os 2 documentos de identidade. Parece familiar. Você os conhece? Não, mas acho que já os vi em algum lugar. Só não me lembro onde, respondeu Tenzin, esfregando a testa. Akashi pediu. Esqueça isso. Quero que você use sua autoridade e me consiga os extratos bancários deles. Isso ajudaria a descobrir se havia uma grande quantia de dinheiro em suas contas. Ele deixou Boba de fora da equação e ficou só para si. Por que você não deixa isso para lá e permite que outra pessoa descubra? Perguntou Tenzin. Porque não é a primeira vez que essas pessoas fazem uma coisa dessas, respondeu Akashi, pensando em como convencer Tenzin. Em vez de tornar as coisas pessoais, a melhor maneira de convencer um monge era dar a impressão de que tudo tinha um grande objetivo. E se eu deixar escapar qualquer pista que eu tenha? E se eu não der tudo de mim? Outras pessoas inocentes podem ser sequestradas. Eles me queriam porque sou uma dominadora de ar e sou interessante. Pense no que eles podem fazer com uma mulher ou uma criança que eles considerem interessante. Você tem filhos e precisa protegê-los. Eu também quero protegê-los. Quer dizer, a única razão pela qual eles estavam atrás de mim e não dos seus filhos é porque eles vivem em uma ilha protegida pela Ordem do Lótus Branco. Mas pense bem, Tenzin. Seus filhos estão crescendo, especialmente de Nora e Ikki, que estão quase entrando na fase rebelde da adolescência. Algum dia, eles podem brigar e decidir vir para cá, e aí esses caras que estavam atrás de mim podem, por coincidência, vê-los e emboscá-los. Ao que parece, ao envolver seus filhos na situação, Akashi conseguiu provocar uma expressão no rosto de Tenzin, uma mistura de superproteção e raiva. Isso mesmo. Todos os seus filhos eram dominadores de ar. Muito bem. Encontrar esses caras será minha prioridade máxima, disse Tenzin. Além disso, estou hospedado num motel de luxo com o nome de Shentension. Pode me enviar os extratos bancários de lá, por favor? Por que você está? Esquece, não vou perguntar. Certo. Akashi sorriu amplamente e bateu palmas. Ficarei feliz em receber sua ajuda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 12. Nos dias seguintes, sempre que a polícia chegava à casa de Akashi, ele já havia escapado pela janela. Ele não ficou em casa e começou a trabalhar imediatamente. E por trabalho ele queria dizer rastrear alguém. Ele sabia que podia deixar o caso para os outros policiais, principalmente porque acabará de ser sequestrado e deveria estar descansando. Mas isso não era apenas pessoal. Foi uma oportunidade. Uma oportunidade para ganhar pontos de experiência, de forma justa e honesta, e eliminar quaisquer ameaças futuras em potencial com as próprias mãos.
No momento ele estava sentado em um carro. É claro que ele não tinha carteira de motorista, mas em sua vida anterior, ele sim. Uma habilidade foi descoberta. O nível de condução 5. Quando ele se sentou ao volante, o sistema avaliou sua habilidade de direção como nível 5. Isso o deixou nostálgico, lembrando-o dos dias em que perseguia motoristas em alta velocidade, às vezes com um helicóptero sobrevoando. Nesse momento ele estava em um carro roubado, que havia tomado de um membro da tríade que conhecia, esperando em frente ao banco. Boba saiu do banco carregando uma pasta. Um maço de papéis parecia estar saindo do seu bolso. Ele entrou em seu próprio carro e dirigiu até sua casa. Uma luxuosa mansão de 2 andares com piscina. Sim, isso já é prova suficiente de que ele é corrupto. Uma casa muito bonita. A minha é bonita, mas a dele. Boba entrou na casa e foi recebido por uma esposa deslumbrante e uma criança pequena. Akashi esperou até estar completamente dentro do carro antes de se dirigir a ele. A tecnologia evoluiu muito, mas a segurança não acompanhou esse ritmo. Se este mundo fosse baseado na década de 1920, roubar um carro seria a coisa mais fácil do mundo. Havia algo que as fábricas não anunciavam. Era mais fácil abrir a porta de um carro do que a de um quarto de motel. Aquele curso que fiz não foi em vão, pensou ele enquanto tentava destrancar o carro. Ele hesitou um pouco, mexendo na fechadura. No meio do caminho, ele percebeu o motivo de estar tendo dificuldades. A porta já estava destrancada. Para um policial, ele não é nem um pouco paranoico. Akashi entrou no carro e começou a procurar os documentos. Rapidamente encontrou o extrato bancário mais recente, pegou-o, voltou para o seu carro roubado e dirigiu de volta para o motel. Ao chegar, Akashi descobriu que Tenzin havia enviado o que ele havia pedido. Ele abriu o envelope. Dentro estavam os extratos bancários e os perfis oficiais dos 2 homens. Ambos trabalhavam no prédio do prefeito, ou mais precisamente na sede da Câmara Municipal. Ele pegou os extratos bancários de cada um e percebeu que, além dos salários oficiais, ambos haviam recebido grandes depósitos da mesma pessoa. Akashi não conseguiu encontrar o nome, mas obteve o número da conta bancária, que anotou em seu caderno particular. Isso é prova suficiente para condenar Boba. Akashi recostou-se, analisando a declaração de Boba. O salário do homem era 3 vezes maior que o dele, e ele vinha recebendo recentemente vários depósitos de grande porte de diversas fontes. Claramente, Boba era corrupto em um nível completamente diferente. Mesmo depois de eu ter salvado o irmão dele e o considerar um amigo, é assim que ele me retribui. Então é assim que as tríades se sentem quando são traídas. Nossa, finalmente entendi por que eles querem me matar. Ser traído é pior do que ser pego, pensou ele. Esqueçam ele. A chave para desvendar toda essa rede criminosa é descobrir quem transferiu o dinheiro. Agora que tenho uma equipe de proteção, quem estiver atrás de mim deve saber que eu tentaria atacá-lo. Então, eles vão agir em breve. A melhor estratégia deles é me tirar do serviço de alguma forma e fazer com que eu despiche os guardas que estão de plantão ao redor da minha casa. Com certeza vão me acusar de corrupção. Akashi pegou uma caneta e um papel e começou a escrever uma carta. Vamos cair nessa armadilha, disse ele. No dia seguinte, Akashi voltou ao trabalho. Ele cumprimentou a todos, circulou pelo escritório e conversou com os colegas de trabalho. Seu tenente se aproximou dele. Akashi, fingindo-se de desavisado, sorriu e acenou. Bom dia, tenente, disse Akashi. O tenente franziu a testa profundamente. Que diabos você fez? O que eu poderia ter feito? Estive em casa nos últimos 3 dias. Tenho testemunhas oculares, respondeu Akashi, dando de ombros. Sejam testemunhas oculares ou não, disse o tenente, estendendo a mão. Entregue-me seus distintivos e vão de bom grado para a sala de interrogatório. Com licença. Akashi fingiu surpresa. Há provas da sua corrupção, disse Boba. Temos até testemunhas. É mesmo? E o que exatamente eu fiz? Perguntou Akashi. Aceitei dinheiro para ajudar alguém a sequestrar um policial? Ele deu um sorriso irônico para Boba, que se encolheu levemente. Entregue-me seu distintivo e vá para a sala de interrogatório. Se você demorar mais, considerarei isso resistência e o imobilizarei à força. A voz de Boba tremia de frustração. Akashi levantou as mãos. Uau, estou com tanto medo. Mas nós 2 sabemos que isso é temporário. Ele era um alvo. Eles não iriam incriminá-lo a ponto de a prisão realmente o proteger. Eu sei que você vai apodrecer na cadeia, murmurou Boba. É aí que você erra, disse Akashi, enfiando as mãos nos bolsos. Um sargento interveio. Que diabos está acontecendo? Não é a primeira vez que ele quebra as regras. O que mudou? Nada. Ele só foi pego, respondeu Boba secamente. Por roubar dinheiro do departamento e outras coisas. Mas você não foi cúmplice o tempo todo? Perguntou ela. O rosto de Boba ficou vermelho. Cala a boca. Amani olhou para Akashi, estalou a língua e balançou a cabeça negativamente. Eu te avisei que esse dia chegaria. Mas não, você continuou com essa atitude arrogante, disse ela, com uma estranha mistura de satisfação e decepção na voz. Akashi se aproximou e sussurrou em seu ouvido. O que seria do mundo sem policiais bons como você? Aliás, deixei seu presente de aniversário na gaveta. Sua idiota. A última parte foi dita em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, dando a impressão de ser um insulto. E continua sendo um babaca arrogante, ela recostou-se. Insultando uma mulher 15 anos mais velha que você. Sua mãe deveria ter te ensinado melhor. De qualquer forma, já volto, disse Akashi antes de seguir Boba até a sala de interrogatório. Algumas horas depois, Amani estava sentada em seu escritório. Embora mantivesse uma expressão séria, estava furiosa. Aquele homem, mesmo no último momento, manteve aquela atitude presunçosa. Ao se lembrar dele, ela abriu a gaveta. Aposto que é um desenho de bolas. Que idiota imaturo. Nem é meu aniversário, ela murmurou. Dentro, ela encontrou um envelope. Uma pilha de papéis. Extratos bancários, nomes e muito mais.
provas da corrupção de Boba, e exatamente onde ele escondia seu dinheiro ilegal. Os registros bancários por si só foram suficientes para justificar um mandado de busca para sua casa. Em cima havia uma carta. Prezada Manny, desculpe por ter te chamado de vadia burra. Foi só uma distração para impedir que outros mexessem na gaveta. Enfim, quando você ler isto, eu já estarei na sala de interrogatório. Isso tudo não passa de uma manobra de quem está pagando Boba agora, e confio que você vai encontrar essa pessoa. Atenção, ele pagou 500 mil yuans ao suspeito. Faça isso direito e você poderá finalmente conseguir aquela promoção. Feliz aniversário! Capítulo 13. Akashi sentou-se na sala de interrogatório. Já fazia um tempo desde a última vez que fora arrastado para lá. Para ser sincero, ele estava bastante ansioso. Ele pode confiar em seus cálculos, instintos e conclusões. Ele pode confiar em certas pessoas para fazer coisas ruins. Mas na vida, ele nunca havia conseguido se sentir seguro ao confiar em alguém para fazer algo bom. De qualquer forma, tem um plano B, pensou ele. E além disso, a gente confia que as pessoas farão coisas ruins com pessoas ruins. O chefe de polícia entrou na sala de interrogatório e disse: Então, vocês sabem por que estão aqui? Devido às supostas evidências de que sou um policial corrupto. Estou tão curioso para saber quais são essas evidências quanto você está para ouvir o que tenho a dizer, respondeu ele calmamente, com o coração batendo forte. Lin estreitou os olhos e sentou-se em frente a ele, deslizando uma pilha de papéis em sua direção. Tratava-se de uma suposta utilização indevida do orçamento do departamento para benefício próprio, como compra de drogas, álcool e para aliviar o estresse. Isso era verdade até certo ponto. Mas mesmo assim, era um exagero no papel. Ele nunca tinha tomado tanto. Caso contrário, jamais teria escapado do ciclo. No passado, ele precisava de apenas alguns milhares de yuans aqui e ali para concluir seus trabalhos. Não é o suficiente para me incriminar. Eu poderia negar tudo e voltar ao trabalho, mas... Os olhos de Akashi brilharam enquanto ele olhava mais para baixo. Havia a suspeita de que ele havia aceitado um suborno enorme para deixar uma operação fracassar intencionalmente. E a prova? Ele quitou todo o empréstimo bancário ontem mesmo. O extrato bancário era oficial. Lágrimas brotaram em seus olhos. Akashi sentiu o rosto esquentar e a respiração ficar curta. Esse foi o momento mais emocionante da vida dele. Que diabos você está fazendo? Disparou o chefe de polícia. Você é um homem. Pare de chorar como uma menininha. Não aceitarei as acusações, mas também não as negarei, disse Akashi. Que diabos? Retrucou Lin. Ela sabia que ele era inocente. Ela havia testado seus batimentos cardíacos. E sabia que ele não era um psicopata. Mas o fato de ele não negar as acusações e ainda chorar, ela se levantou e colocou a mão no ombro dele, pensando que ele poderia estar tendo um colapso nervoso. Pela primeira vez em muito tempo, ela decidiu ser gentil, mesmo que por um instante. Você está bem? Ela perguntou. Não, estou mais do que bem. Ele se levantou e abraçou o chefe de polícia. Estou muito feliz. Lin deu um grito de surpresa. Mas, vendo quão emocionado ele estava, ela não disse nada. Por quê? Quem plantou essas provas quitou meu empréstimo bancário? Um empréstimo que teria me obrigado a me aposentar aos 60, disse ele com total sinceridade. São pessoas muito boas. Tenham paciência com elas. Você sabe que se aceitar as acusações, poderá perder o emprego, pagar uma multa e talvez nunca mais trabalhar na área da segurança pública, alertou Lin. Ela interrompeu abruptamente seu momento de gentileza e o empurrou, forçando-o a voltar para a cadeira com pura força. Mas finalmente estarei livre de trabalhar até a morte, argumentou Akashi enquanto enxugava as lágrimas, recuperando a racionalidade. De qualquer forma, você quer comprar a casa antes que isso seja esclarecido como um mal-entendido. Eu só preciso de 500 mil. Está abaixo do preço de mercado, mas acima do que eu devia ao banco. Então, vou lucrar. Agora que o empréstimo bancário havia sido quitado, o melhor era vendê-lo. Ele não sabia como eles tinham feito isso. Talvez tivessem forjado uma identidade idêntica dele e pedido para alguém com aparência semelhante pagar tudo em dinheiro vivo de uma só vez. Isso poderia ser facilmente descoberto em 1 ou 2 semanas por outro departamento. Ele podia matar seus inimigos a qualquer momento, mas não podia matar o banco. Ele sabia que seria considerado inocente de todas as acusações, mas que talvez tivesse que pagar o empréstimo novamente. Portanto, o melhor era vender o apartamento o mais rápido possível, mesmo que por um preço baixo. Afinal, ainda assim teria lucro, já que nem sequer tinha pago um quarto do que devia. Você está mentindo. Não tem como estar abaixo do preço de mercado, e é muito mais do que você pagou ao banco, disparou Lin, cerrando os dentes. Vaza daqui. Você será intimada para uma audiência em breve. Sabendo que provavelmente alguém estava ouvindo atrás do vidro, Akashi decidiu armar uma armadilha. Ele se levantou rindo. De qualquer forma, vou vender minha casa na imobiliária. Azar o seu. Se ele dissesse isso, com certeza alguém o seguiria. E ele sabia exatamente quem. Mas isso não o impediria. Ele já havia planejado o que faria e o que aconteceria. A Manny estava com o subchefe, apresentando todas as provas necessárias da corrupção de Boba. O subchefe iniciou imediatamente o processo para emitir um mandado de busca para a casa de Boba. Ela havia encontrado, entre alguns dos números de contas bancárias, contas anteriormente ligadas a tríades e organizações criminosas que não conseguiram desmantelar. Uma delas era a mesma que Akashi acabará de descobrir. Não me admira que aquele caso estivesse sendo encerrado às pressas. Acho que Boba ficou tão furioso por Akashi ter resolvido seu primeiro caso que decidiu incriminá-lo, pensou ela.
Quanto ao último depósito vultoso, ela não conseguiu rastreá-lo. Seu pedido para investigá-lo foi negado. Mas como? Akashi parecia ter previsto isso. Ele conseguiu provas contra Boba e depois disse algo para irritá-lo. Ele perguntou sarcasticamente se o policial sob sua responsabilidade estava sendo pago para ajudar um policial a ser sequestrado. Akashi foi quem foi sequestrado. Os olhos dela se arregalaram. Esse comentário deixou o tenente furioso. Acho que os dois estão numa corrida para derrubar um ao outro. Boba ajudou a sequestrá-lo, e Akashi está tentando derrubá-lo. Ela estalou a língua. Akashi é um pouco corrupto, mas pelo menos ele faz o seu trabalho e resolve os casos. Por outro lado, Boba Fett é corrupto além da redenção e permite que o crime organizado funcione sob sua proteção. Por mais que eu odeie aquele pirralho por ter arruinado minha promoção e libertado o irmão do Boba da cadeia, ele foi gentil o suficiente para me dar isso. Com isso, serei sua tenente e lhe darei o troco. Ela sorriu com desdém. Akashi colocou as mãos nos bolsos ao sair de uma imobiliária, onde havia colocado seu apartamento à venda com uma modesta margem de lucro de 20%. Mas o verdadeiro lucro compensou 2 décadas de trabalho como oficial. Quanto ao motivo de ele ter escolhido aquela agência, era mais popular entre as tríades, conhecida por vender imóveis para qualquer pessoa, e lidava com dinheiro vivo. Essa era a parte mais importante. Akashi caminhou até um banco próximo e sentou-se. Acendeu um cigarro, esperando por alguém. Akashi, alguém gritou. Ele se virou e viu Boba, com os olhos vermelhos, se aproximando dele. Ei, tenente, disse Akashi. Você demorou. Espero que não tenha sido por más notícias, como uma suspensão por atividade suspeita ou uma busca em sua casa. Isso seria muito ruim. E muito triste. Por quê? Perguntou Boba, com a voz baixa e cortante. Eu te tratei como um irmãozinho. Deixei você fazer o que quisesse. E é assim que você me retribui? Me apunhalando pelas costas. Akashi inclinou a cabeça, sem saber se Boba estava falando sério ou se simplesmente não percebia o quão parcial ele era. Não entendo, respondeu Akashi. Você é narcisista? Ou apenas tem transtorno de personalidade narcisista? Você arruinou minha vida. E por isso eu mesmo vou entregá-lo a Tahorlo. Agora venha quietinho para o papai. Boba tirou o casaco, revelando sua armadura de metal. Um dobrador de metal. Tahorlo. Isso é interessante. Você é uma possível testemunha? Akashi se levantou com o coração acelerado. Diante dele estava um tenente experiente que havia passado a maior parte da vida dobrando metal e esmagando ossos. Quanto a Akashi, ele era apenas um mero dobrador de ar, com uma constituição desequilibrada e repleta de fraquezas. Capítulo 14. Akashi não entendia por que Tahorlo, um conselheiro, queria que ele fosse sequestrado. Akashi era apenas um dobrador de ar, e Tahorlo era alguém que queria chegar ao topo do poder e dominar a cidade. Sim, ele era corrupto e envolvido na maioria dos negócios das tríades, assim como seu pai, pelo menos para quem assistia ao desenho animado. Akashi sabia disso, pois conseguiu obter o conhecimento graças às memórias de sua vida anterior, mas ele nunca pensou que o homem quisesse sequestrar um dobrador de ar. Ele definitivamente foi contratado por alguém, pensou Akashi enquanto olhava para Boba. Eu sou apenas um meio de ganhar dinheiro. Ele é apenas um meio de ganhar pontos de experiência. Atualmente Akashi estava em um bairro com prédios de apartamentos separados e um canteiro de obras nas proximidades. Ele escolheu o local com cuidado. Em uma luta contra um dobrador de metal, ele teve que usar as fraquezas dele contra ele mesmo. Os dobradores de metal eram uma unidade assustadora, estando entre os dobradores mais poderosos. Mas eles tinham um poder de dobra limitado em comparação com a dobra de terra, e precisavam estar muito perto do metal para dobrá-lo. Akashi olhou para a armadura. Se Boba quisesse capturá-lo, usaria os fios de metal sob a armadura e faria com que pedaços voassem pelos ares. Nesse caso, ele deveria usar a localização a seu favor até que aquele homem fique sem metal. Aí sim, seria uma luta justa. De qualquer forma, ele já esperava que um habilidoso dobrador de metal o perseguisse. E como Akashi tinha uma constituição física desequilibrada, agilidade muito alta, porém baixa resistência, sabedoria e força, ele precisava se concentrar em desferir golpes precisos e não desperdiçar energia desnecessariamente. Afinal, de que adianta ter um cérebro se você não vai usá-lo? Agora, vem aqui, gritou Boba, estendendo a mão na direção de Akashi. Uma tira de metal voou da armadura. Como policial há algum tempo, Akashi conhecia essa técnica. Assim que o metal o atingisse, dobraria e o algemaria. Akashi abriu as pernas, fazendo um espacate perfeito, esquivando-se da faixa. Boba não parou e continuou atirando as tiras nele. Akashi se esquivava como um macaco ágil, saltando no ar e dando cambalhotas, usando carros, cadeiras e até pessoas que passavam como escudos. Seu macaco maldito, praguejou Boba enquanto corria atrás dele. Se você continuar desviando, vou abrir sua cabeça com uma pedra. Sim, mas primeiro você precisa neutralizar minha técnica secreta. Qual é a sua estratégia? Sim, é uma técnica antiga, inventada desde a época em que os humanos pisaram na Terra. Boba ficou repentinamente desconfiado. Akashi virou-se e correu. Ele usou a dobra de ar para aumentar sua velocidade, e ter subido de nível o ajudou bastante. E ele era muito rápido em comparação com um ser humano normal. Boba estalou a língua e correu atrás dele. Conforme a velocidade de Akashi aumentava, Boba teve que dobrar a terra para planar sobre ela, embora estivesse destruindo a estrada. Ele logo se tornaria um homem procurado e precisava de Akashi como moeda de troca para conseguir dinheiro e sair da cidade república. Ele seguiu Akashi pela cidade, e aquele homem era realmente algo especial. Akashi conseguia escalar um prédio usando uma combinação de dobra de ar e técnicas de parkour. Mas Boba percebeu algo. Ele estava ficando mais lento. Isso significava que ele estava ficando cansado. Era lógico.
Ele havia passado a maior parte da vida enchendo o corpo de toxinas para o trabalho e não treinava há muito tempo. Sua condição física era patética em comparação com a de um dobrador de metal que havia perseguido criminosos por muitos anos. Akashi entrou em um canteiro de obras e, ofegante, adentrou um dos prédios inacabados. Boba deu um sorriso irônico e correu atrás dele. Ele entrou no prédio e seguiu o rastro de Akashi. Ele apostou que este último estava escondido em um dos quartos. Ele ouviu a respiração ofegante vinda de um deles. Com um sorriso de escárnio, Boba entrou e olhou para Akashi. Aqui está você, disse Boba, olhando para Akashi, que estava suado. Devo dizer que você me fez correr atrás de você por um tempo. Sim. Akashi se levantou e sentou na beirada da janela. Não queria usar gás venenoso lá fora. Em seguida, ele acenou com os braços. Boba virou a cabeça e viu um gás esverdeado, quase congelado, no canto da sala. Rapidamente o cercou. Embora estivesse ventando hoje, o vento não conseguiu levar o gás embora. Devo dizer que os gases à base de cloro são baratos. O cloro é muito tóxico, disse ele. Boba queria praguejar, mas não se atreveu a abrir a boca e tapou o próprio nariz. Ele sabia que no momento em que fizesse isso, o gás invadiria seus pulmões. Ao seu redor, não havia oxigênio. Seu desgraçado. Você sabia que eu o seguiria. E colocou um recipiente de gás aqui, me atraindo desde o início. Mas eu o sigo desde que ele saiu da delegacia. Não me diga que ele planejou isso com dias de antecedência e esperava que eu o seguisse até aqui, pensou Boba. Boba. Se você não respirar, Akashi pegou um isqueiro, eu te queimo com isso. Se você respirar, eu te levo para o hospital. Se não, eu te levo para o cemitério. A escolha é sua. Akashi estava mentindo um pouco. O gás não era inflamável. Mas o tenente idiota não sabia disso. Seu merda. No instante em que Boba pronunciou aquelas palavras, Akashi desferiu um golpe com os punhos, fazendo com que o gás invadisse os pulmões de Boba. Boba, dominado pela raiva, bateu o pé no chão, fazendo com que o piso e os alicerces do prédio tremessem. O prédio inacabado não resistiu ao impacto e começou a desmoronar. Akashi inclinou-se para trás, saltando pela janela. Impulsionou-se com o ar, o que o fez voar e amenizar o impacto da queda. Como estava no nível 6 de dobra de ar, algo que geralmente exigia meses de treinamento na Ilha do Templo do Ar, ele conseguiu controlar a queda e aterrissou no chão. Em breve, notificações começaram a soar em seu ouvido. Derrotando o dobrador de metal sozinho? Você tem direito a todos os pontos de experiência? É mais 3.000 pontos de experiência. Você subiu para o nível 6. Você subiu para o nível 7. É mais 2 pontos de habilidade. É mais 4 pontos de atributo. HP 80 de 100. E resistência 20 de 100. OX 70 de 100. Minha resistência é péssima, murmurou Akashi. Akashi quis se sentir feliz por um segundo, mas parou. Ele não queria matar Boba. Ele o conhecia há muitos anos e tinham uma boa relação. Ele até se sentiu triste com o que havia acontecido. Mas isso era necessário. Se Akashi deixasse Boba viver, este não testemunharia contra Tahorlo. Pior ainda, alguém na prisão poderia visitá-lo e questioná-lo sobre o conhecimento de Akashi a respeito do envolvimento do conselheiro. Então, ele tomou a decisão de matá-lo com gás. Descanse em paz, tenente. Akashi permaneceu em silêncio por um momento antes de se virar e ir embora. Capítulo 15. Após alguns dias, Akashi estava sentado em frente ao seu antigo escritório, pois fora autorizado a retornar ao trabalho. Todas as acusações de corrupção foram retiradas e ele recuperou seu distintivo. Aquele que havia quitado sua dívida com o banco aparentemente usou documentos e assinaturas falsificados que o banco não percebeu. Por outro lado, Akashi alegou que havia sido expulso de sua casa porque aquela pessoa a vendeu. O banco estava furioso e apresentou uma queixa contra ele no tribunal, exigindo que Akashi lhes devolvesse a casa ou pagasse o restante do empréstimo. Ele reclamou de volta, exigindo que devolvessem o dinheiro que ele já havia pago. E o tribunal estava tendo problemas com todos os departamentos envolvidos, da polícia ao departamento imobiliário. O caso ainda estava em julgamento, mas o resultado final era óbvio. Esqueçam o banco. Acabei de perder um grande amigo. Akashi virou a cabeça em direção ao escritório do tenente, que ficava no canto. Em memória de seu velho amigo Boba, após tê-lo matado, a primeira coisa que Akashi fez foi procurar seu carro. Se um policial corrupto for pego, a primeira atitude sensata seria esvaziar todas as suas contas bancárias, pegar todo o dinheiro escondido e fugir para o exterior. Mas sua segunda loucura foi tentar tirar mais dinheiro de Akashi. Akashi era uma pessoa melhor que nunca se esqueceu de seus amigos. E ele havia pegado o dinheiro daquele amigo para se lembrar dele e para ajudar a purificar seus pecados, usando-o para ajudar as vítimas de Boba. Akashi era a vítima número 1. Chega de hipocrisia. Ele voltou a atenção para o escritório do tenente. Você consegue adivinhar quem se tornou o tenente interino? Amani, seu maior inimigo no escritório. O único motivo pelo qual ainda estou neste departamento é porque se trata de crime organizado, e posso usá-lo para derrubar Tahorlo. Amani levantou-se da sua mesa sorrindo, como tenente interina, um cargo temporário. Mas era oficial que ela seria promovida. Todos no departamento a bajulavam agora, exceto ele, que encarava sua mesa com um olhar vago. Soube do que aconteceu com Boba. Ela caminhou até Akashi e disse, apesar de tudo, vocês dois eram próximos. Você não gostaria de comparecer ao funeral? Não. Akashi balançou a cabeça negativamente. Ela deu um sorriso irônico e sentou-se na mesa dele. A propósito, li seu relatório e ele tem cerca de 15 erros gramaticais, 20 erros de ortografia e... Akashi sorriu de volta para ela e respondeu, claro. Ela deve estar pensando que chegou a hora de transformar a vida dele num inferno, depois de ele tê-la feito passar por criança ingênua. Esqueça isso, acrescentou Akashi, vendo a pilha de papéis em sua mão. Você fez algum progresso no caso que lhe entreguei? Ela examinou os papéis e disse.
A conta que você me deu era muito suspeita, e qualquer tentativa de descobrir a identidade do proprietário foi bloqueada. Mas consegui encontrar as transferências que ela fez e descobri algo interessante. Uma das contas, localizada em Beasingse, estava em nome do Departamento de Ciências do Daily. Não consegui investigar mais a fundo. O que sei agora é que o homem que subornou Boba se interessa por ciência e certamente frequentaria eventos científicos. É uma pista que podemos seguir. Amani, por favor, vá trabalhar em outros casos, disse Akashi, num tom completamente desprovido de sarcasmo. Era tão sério que parecia que ele estava mandando-a se fuder em outro lugar. De repente sua mente fez uma conexão, e ele sentiu como se finalmente tivesse encontrado a última peça do quebra-cabeça. Tahorlo, Daily, Beasingse. Ele se levantou, ignorando as reclamações de seu tenente interino, e foi até a sala de arquivos, solicitando um jornal específico de uma determinada data. Quando foi revelado que ele era um dobrador de ar, houve reações diversas. Um cientista disse que ele deveria se doar à ciência. Tahorlo, envolvido em crimes, deve ter alguma ligação com a Rainha da Terra, que solicitou meu sequestro, com base nas afirmações desse cientista. Com o florescimento dos campos científicos, sua genética pareceu tornar-se valiosa para alguns estudos. Bem, acho que eles não puderam abordar Tenzin ou seus filhos por causa da Ordem do Lótus Branco. O Avatar está fora de questão. O único motivo pelo qual me abordaram foi por causa de Tahorlo, certo? Ele pode ter ligações com a Rainha da Terra, e é por isso que tentaram. A Rainha da Terra era conhecida por sequestrar dominadores de ar para treiná-los, mas não quando estavam com Tenzin ou em templos do ar. Ele pensou. Portanto, a chave para diminuir a influência dela nesta cidade é simplesmente afastar o próprio Tahorlo de sua posição de poder. Mas como? Isso é pura suposição minha, baseada no meu conhecimento, e não tenho provas nem testemunhas para comprová-la. A única testemunha foi morta por mim, e isso me leva ao segundo problema. Evidências. É impossível obter provas contra o filho de um antigo senhor do submundo que agora é um conselheiro. Existe, no entanto, algo que posso aproveitar? Não, esse plano é uma loucura. E o chefe de polícia jamais aprovaria. Pensou ele, sentindo-se muito tentado a tentar o que tinha em mente. De qualquer forma, por formalidade e para consolidar minha posição, preciso fazer isso mesmo assim. Akashi se levantou, ignorando Amani que estava ao seu lado reclamando. Continue me ignorando. Quando eu for oficialmente tenente, você vai ser meu cafezinho. Devia fazer um curso de barista. Ela provocou enquanto ele passava por ela e levantava o dedo do meio, arrancando uma risadinha dela. Akashi não tinha tempo para entrar na brincadeira. Ele foi direto para o escritório do chefe, e ele solicitou uma reunião, que ela concedeu após fazê-lo esperar cerca de 20 minutos. O que atrasa aqui? Tem alguma queixa que queira apresentar? Perguntou a chefe, com aquela expressão irritada que sempre tinha. Akashi olhou para ela com firmeza e disse, Tahorlo foi quem iniciou meu sequestro, a pedido de outros. Aquela conta que pagou a todos pertence a ele, mas está quase toda em nomes falsos e cercada por alta segurança, protegida pelos gerentes do banco. Beifong olhou para ele, examinando-o por alguns segundos. Ela inclinou a cabeça e disse, você está falando sério. Desde quando é que eu não estou falando sério? Perguntou Akashi. Não sei. Já que você começou a trabalhar e aceitou as taxas para se livrar da dívida com o banco. Perdi a casa, não me lembre disso. Ela aguçou o olhar. Akashi inclinou a cabeça para o lado, tentando ver os pés dela atrás da mesa, mas ele não conseguia vê-los desse ângulo. Ele não conseguia dizer se ela estava usando alguma técnica de detecção de mentiras. Não vamos pensar nesses burocratas do banco. Estou lhe dizendo, o Tahorlo é o culpado. Ele tem muitas ligações com o crime organizado. Suas provas? Perguntou ela. Boba mencionou o nome dele antes de morrer, admitiu Akashi. Você disse que não tinha nenhuma relação com isso, disse ela. E isso não é prova. Ele destruiu o prédio enquanto me perseguia, ficando preso embaixo dele, disse Akashi. Eu nunca quis matá-lo. A melhor maneira de mentir era distorcer a mentira para dizer a verdade de um ângulo diferente. Dê pistas verdadeiras que levem a outra pessoa a acreditar em mentiras. Então você não pode iniciar uma investigação, disse Akashi. Ele sabia que seu pedido seria rejeitado, mas ele teve que fazer isso porque serviria como narrativa mais tarde. Eu tentei te contar, mas você não acreditou em mim e me obrigou a fazer algo assim. Akashi, caso você não tenha percebido, o vereador, desde que o prefeito saiu, está tentando me tirar do cargo. Ele vem cortando orçamentos, limitando nossos recursos e dificultando o funcionamento da prefeitura. Chegamos até a fechar o departamento de combate à prostituição, disse ela. Que Deus o abençoe, pensou Akashi. Ela prosseguiu. Suspeito que ele esteja subornando outros superiores, mas não tenho provas para iniciar uma investigação. E fazê-lo e falhar só pioraria nossa situação. Entendo. Akashi assentiu, virou-se e saiu. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Capítulo 16. Mais tarde naquele dia, Akashi estava sentado em seu novo quarto. A polícia costumava fornecer alojamentos para seus agentes, especialmente aqueles que vinham de terras distantes ou tinham casas longe. Portanto, ele não teve nenhum problema. 500 mil yuans da minha casa. 1,5 milhão do Boba. Dinheiro demais que posso lavar facilmente, pensou ele, antes de se deitar na cama e abrir uma lata de cerveja. Acredite ou não, ele não estava bebendo. Ele estava treinando sua habilidade de resistência a venenos, já que manipular gases venenosos parecia ser uma vantagem para a dominação do ar. No momento, ele estava refletindo sobre os últimos dias e pensando no próximo passo. Ele subiu de nível depois de derrotar Boba, ganhando 2 níveis seguidos e obtendo 4 pontos de atributo e 2 pontos de habilidade. Tem uma resistência péssima, uma força péssima e tudo péssimo.
O problema é que quanto mais alto meu nível fica, mais difícil se torna subir de nível. E no meu caso, aumentar os pontos de atributo por meio do treinamento segue a mesma lógica. É mais fácil evoluir eles mais cedo. Não, é necessário. Porque se eu não fizer isso, estarei desperdiçando pontos de atributo preciosos. Sua resistência e força estavam em 2. Quando sua agilidade era de aproximadamente 6, ele levou 15 dias para aumentá-la em 1 ponto, seguindo o progresso humano normal. Quanto à sua resistência e força aos 2 anos, seria mais fácil melhorá-las. Se ele conseguisse levar ambos ao nível 4, teria economizado 2 níveis. Vou enfrentar o Tahorló com um plano maluco, mas não devo apressá-lo. É melhor ter algumas semanas de treino. Como homem da era moderna, ele tinha acesso a pesquisas sobre condicionamento físico, forma física e até nutrição. Ele sabia melhor como treinar. E este é o mundo de Avatar. Acredito que os corpos humanos aqui são particularmente mais fortes. Ele pensou enquanto pegava um pequeno caderno e escrevia um programa para si mesmo. O objetivo é atingir mais de 4.000. Faça aí 2 vezes ao dia e treinamento de resistência com baixo volume e alta carga para ganhar força. Quanto aos níveis de habilidade, era óbvio que ele investiria todos os seus pontos em sua habilidade mais avançada. Jin, dominação do ar nível 8. Nome, Akashi. Nível, 7. Classe, dominador de ar. Pontos de habilidade, 0. Pontos de atributos, 4. Árvores de habilidades. Dominação do ar nível 8. Artes marciais, nível 4. Habilidades. Resistência a veneno, nível 3. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 4. Força 2. Vitalidade 2. Agilidade, 11. Resistência 2. HP, 100 de 100. Chi, 100 de 100. Resistência, 100 de 100. Nas 2 semanas seguintes, Akashi manteve um perfil mais discreto possível. E com isso, ele queria dizer ir a outro banco e pedir um empréstimo para abrir uma cafeteria ao lado da delegacia, onde argumentava que seria mais lucrativo trabalhar perto de pessoas que precisam acordar. Claro, os donuts e outros produtos de confeitaria seriam para gerar lucro. Depois, ele contrataria algumas pessoas e administraria o negócio apenas em seu tempo livre. O empréstimo foi aprovado e Akashi alugou uma loja, deixando-a em obras por uma semana. O verdadeiro objetivo era lavar todo o dinheiro que ele tinha. Por meio de relatórios falsos, ele poderia justificar ter mais de 1 milhão de yuans e investi-los onde realmente importa, comprando terras agrícolas para os próximos anos. Quanto a manter um perfil discreto, ele estava fazendo seu trabalho corretamente, sem exageros. Em 2 semanas, ele resolveu um caso. Havia uma quadrilha que traficava meninas pobres de outros países e as forçava à prostituição, utilizando sua experiência de vida anterior e seguindo pistas e padrões que outros policiais desconheciam. Por exemplo, neste caso, seus colegas não conseguiam perceber que alguns livros contábeis de certas lojas eram suspeitos, especialmente se fossem lucrativos e lógicos. Se essas lojas estivessem perto de um centro de operações das tríades, provavelmente levaria ao crime. Akashi tinha trabalhado para as tríades, e esses caras nunca deixavam um negócio lucrativo prosperar sem impor proteção e cobrar taxas de impostos altíssimas, o que fazia com que ter um negócio fosse tão ruim quanto trabalhar para o governo. Quando Akashi não estava trabalhando, ele fazia a única coisa que podia: treinos intervalados de alta intensidade. Uma vez pela manhã, uma vez à noite. Era um estilo de treinamento muito exaustivo, mas foi melhor do que passar muitas horas correndo para ganhar resistência, pois lhe poupou muito tempo. E ele teve que admitir que era muito exigente mental e fisicamente. Em alguns dias, ele acordava quase incapacitado. Felizmente, cada departamento de polícia tinha um curandeiro dobrador de água, e Akashi vinha visitando a enfermeira com muita frequência ultimamente, pedindo que ela o curasse. Após cerca de 10 dias de treinamento, Hakasha, a enfermeira, disse a Akashi logo após curá-lo com água: Akashi, eu sei que você tem uma queda por mim, mas não posso aceitar seus sentimentos. Ela disse: eu tenho marido e filho. O quê? Não. Akashi balançou a cabeça negativamente. Eu sei que você estava olhando para minha bunda, disse ela. Bem, todo homem faz isso, não é? Não é culpa dele que ela gostasse de se abaixar e pegar coisas. Ela acrescentou: todos os dias, durante 10 dias. Embora seja estranho, é bastante admirável. Não são muitos os caras que têm coragem. Tenho quase certeza de que se você frequentar outros lugares, encontrará alguém de quem goste, e ela gostará de você também. Akashi levou a mão à testa, incrédulo por ter sido rejeitado por uma garota a quem nem sequer convidará para sair. Pior ainda, ela o havia chamado de assediador. Estou apenas me exercitando e fico com muita dor muscular, admitiu Akashi. Bem, faça uma pausa, como qualquer ser humano faz. Ela colocou a mão nas costas dele, empurrando-o em direção à porta de saída. Certo, disse ele, saindo. Naquela noite, Akashi não dormiu bem, pensando demais se ela acreditava nele ou se o considerava um tarado usando uma desculpa esfarrapada. Ele chegou a cogitar ir a uma clínica particular. Quem precisa de namorada quando já tem inimigos? Ao final das 2 semanas, Akashi havia ganhado alguns pontos de atributo adicionais, o que era satisfatório. Nome, Akashi. Nível, 7. Classe, dominador de ar. Pontos de habilidade, 0. Pontos de atributos, 4. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 8. Artes marciais, nível 4. Habilidades. Resistência a veneno, nível 3. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 4. Força, 4. Vitalidade, 3. Agilidade, 11. Resistência, 5. HP, 150 de 150. Chi, 100 de 100. Resistência, 250 de 250. Sua força aumentou em 2 pontos, vitalidade em 1 e resistência em 3. Sua barra de resistência mais que dobrou. Além disso, seu atributo de vitalidade o ajudou a recuperar resistência e HP mais rapidamente.
Cada atributo parecia importante. Fora isso, Akashi diminuiu o ritmo de trabalho, tendo resolvido 2 casos em seu primeiro mês em campo. Ele se concentrou mais em seu negócio paralelo, contratando alguns baristas, um padeiro e um caixa. O único trabalho de Akashi era o de contador e gerente, que ele exercia após o expediente. Fora do horário de trabalho, alguns funcionários o substituíam. Ele sabia que haveria alguns furtos por parte dos funcionários, mas Akashi permitia que eles cometessem pequenos delitos, contanto que não prejudicassem muitos lucros. O verdadeiro objetivo era lavar o dinheiro que ele tinha, que era muito mais do que ele poderia ganhar com o negócio. Mas fora isso, parecia um negócio bastante lucrativo, já que a maioria dos frequentadores eram policiais, sabendo que o lugar era dele. Nenhuma tríade ousaria extorquir dinheiro daqui, a menos que quisesse ir para a cadeia. No momento, Akashi estava em sua loja, passando a noite lá, preenchendo os livros contábeis e falsificando notas fiscais para aumentar os lucros em algo que parecia 10 vezes o valor real. Olha só esses espertinhos, me roubando 50 yuans, achando que eu não ia perceber. Mas como o lucro hoje é de 500, vou deixar passar, murmurou para si mesmo. De qualquer forma, que aproveitem enquanto podem. Daqui a pouco, vou enfiar o recibo na cara do caixa e ver o tamanho da coragem dele. Fechou o livro de contabilidade, foi até o canto e pegou uma prancheta. Ele revisou seu plano para Tahorlo. Akashi teve que admitir, Tahorlo era um homem muito inteligente. Ele nunca deixava rastros que levassem até ele, e tudo o que encontravam sobre ele resultava em becos sem saída. Como era de se esperar do filho de um antigo magnata do crime organizado. Mas sabe, se você tem certeza de que alguém está fazendo algo errado, e não há provas, existem muitas maneiras de expô-lo. Akashi tinha condições de comprar um. Capítulo 17. O coração de Akashi batia forte enquanto ele estava parado em frente ao último andar do prédio mais alto da cidade república. Nas últimas 2 semanas, ele havia agendado uma reunião pessoal com o vereador Tahorlo. Ele estava vestido com suas melhores roupas, usando um terno clássico. A secretária pediu que ele entrasse e ele entrou. Akashi entrou com confiança, segurando um livro na mão. O livro que ele tinha em mãos era o que derrotaria Tahorlo. Ora, se não é o famoso Akashi, disse Tahorlo, um homem bronzeado com longos cabelos trançados, como a maioria dos nativos do Polo Sul, com um sorriso caloroso. Se Akashi não o conhecesse tão bem, teria acreditado que aquele sorriso era genuíno e que Tahorlo era uma pessoa afetuosa. Esse é um verdadeiro psicopata, pensou Akashi. O que te traz aqui? Acrescentou Tahorlo. Akashi sentou-se à sua frente e retribuiu o sorriso calorosamente. Parece que você me reconhece, perguntou Akashi. Claro que sim. Em apenas um mês, você contribuiu muito para a cidade ao solucionar 2 crimes graves, disse Tahorlo. Embora eu tenha ficado surpreso por um homem como você querer se encontrar comigo, mas estou sempre disposto a ajudar um dos nossos cidadãos mais valiosos. Que língua afiada e astuta ele tinha. Akashi sabia o motivo de tantos elogios. Era para confirmar se Akashi sabia de algo ou não. Akashi inclinou a cabeça e sorriu. Cara, se você continuar me elogiando assim, eu posso corar. Sem segundas intenções. Tahorlo riu da piada. Você quer um chá ou algo assim? Não, Akashi acenou com a mão. Eu sei que você é um homem ocupado, trabalhando pelo bem da nossa cidade, e seu tempo é muito precioso. Já me sinto culpado por tomar um pouco dele. Ha. Não se preocupe com isso, respondeu Tahorlo. Akashi colocou o livro sobre a mesa. O que é isto? Perguntou ele. É um romance em que estou trabalhando, disse Akashi, inspirado em um dos informantes que eu tinha, que por acaso também aceitava subornos. Interessante. Usar um informante? Perguntou Tahorlo. Akashi abriu a página que dizia: aviso, todos os eventos e personagens deste romance são puramente ficcionais. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vou lê-lo no meu tempo livre, disse Tahorlo enquanto pegava o livro e o guardava na gaveta. Akashi se levantou e caminhou em direção à porta, falando, tentando sair do alcance do dobrador de sangue. Para garantir que vale a pena o seu tempo, vou lhe dar um resumo. Um resumo? Trata-se do filho de um antigo magnata do submundo, que por acaso escapou da prisão e mudou de rosto, disse Akashi. Tahorlo não respondeu. Seu rosto estava calmo, mas seu coração batia forte. Akashi prosseguiu. O filho quer vingança contra a cidade, terminar o trabalho do pai e tomar todo o poder para si, disse ele ao sair pela porta, resmungando para si mesmo. Cara, temos sorte de ter gente que aceita dinheiro e não tem lealdade a nada. A reviravolta na história é que a pessoa que você subornou para cortar nosso orçamento é a mesma que me deu essa informação. Vou ler com atenção, disse Tahorlo. Atrás de Akashi, caminhavam muitas pessoas, figurões e diplomatas. Diante de uma multidão daquelas, não havia a menor chance de Tahorlo usar dobra de sangue. Obrigado pelo seu tempo. Akashi saiu do prédio. Assim que o fez, subiu as escadas e correu o mais rápido possível até um carro próximo. Em seguida, a próxima coisa que ele fez foi visitar o chefe de polícia. O coração de Tahorlo estava acelerado. Assim que Akashi saiu, ele trancou a porta, pegou o livro e começou a ler o romance. Embora se apresenta-se como pura ficção, a história de vida e o passado da personagem principal eram demasiado semelhantes. Apesar do aviso de que qualquer semelhança com a realidade era mera coincidência, não me pareceu ser esse o caso, principalmente porque Tahorlo havia sido quem tentou sequestrar Akashi, a pedido da Rainha da Terra, que prometeu apoio para que ele se tornasse o próximo prefeito. Se ele souber sobre meu pai, então ele também saberá que é um dobrador de sangue. E como era de se esperar, a história começou com um dobrador poderoso derrubando um criminoso que conseguia controlar o sangue. Isso pode ser uma coincidência, pensou Tahorlo. Meu pai era conhecido por ser um dobrador de sangue, mas meu parentesco com ele não era. Mas à medida que ele continuava lendo, o filho cresceu e aprendeu a dominar o sangue. Ele não sabe nada sobre meu irmão. Mas Tahorlo não parou.
O jovem filho, que também se tornou um dobrador de sangue, foi para a cidade para dar continuidade à vingança de seu pai. Ele mergulhou na política, alcançando um alto cargo logo abaixo do de prefeito. Ele também tentou tomar o poder de seus concorrentes por meio de métodos desonestos. No romance, havia um pedido da suposta governante da terra, também conhecida como rainha. A cena era bastante erótica. Em resumo, a cena descrevia o encontro do dobrador de sangue com a governante da terra, uma senhora idosa. Ela o levou para o quarto dela e o penetrou por trás enquanto ele chorava. No final, ele a agradeceu pela recompensa que ganhou após sequestrar dominadores de ar humanos para seus experimentos científicos. Tahor-Law já não conseguia interpretar a cena gay. A maioria das coisas neste livro eram verdadeiras, mas a última parte o fez suar. Se este livro fosse publicado, as pessoas poderiam não associar os principais elementos da história a ele, mas aqueles que ele subornou, os chefões das tríades que ele controlava, seriam capazes de juntar as peças e zombar dele. Akashi, aquele desgraçado, distorcer a verdade desse jeito. Como ele se atreve? Tahor-Law levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerado quase explodir. O vereador se acalmou. Akashi poderia ser neutralizado, seja por suborno ou por assassinato. Muito provavelmente ele veio aqui com este livro para lhe dizer que sabia tudo sobre ele, ou quase tudo, já que ninguém sabia nada sobre seu irmão. Lembro-me dele dizendo que quem aceita suborno não tem lealdade e pode ser comprado, pensou. Entendo. É o gerente de finanças da segurança. Eu paguei para falsificar documentos, me desvincular do meu pai e tudo mais. Nunca lhe contei sobre meu pai, mas como gerente de segurança ele deveria saber. Será que ele está usando o Akashi contra mim para pedir mais dinheiro? Poderia ser ele, ou qualquer pessoa que eu subornei. Muito bem. Tahor-Law, temendo seu passado sombrio e a propagação de boatos falsos, levantou-se. A chefe de polícia, Lin Beifong, estava em seu dia de folga. Ela caminhava com pão na mão, indo para casa. Buzina, buzina. Alguém atrás dela estava buzinando. Ela optou por ignorar, supondo que fosse para outra pessoa. Mas o carro acompanhou o ritmo dela, e as buzinas não pararam. Ela se virou e gritou, sai daqui antes que eu acabe com a sua bunda. Mas então ela parou quando viu Akashi. E eu que ia te convidar para sair, disse ele sarcasticamente antes de buzinar novamente. Entra aí. Eu consigo andar, ela respondeu. Você não está interessado no que vou lhe mostrar? Perguntou Akashi. Se é a sua cafeteria, por favor, me poupe. Ela respondeu. Estou de folga. Pode estar relacionado a um caso que você nunca encerrou, disse Akashi, despertando o interesse dela com poucas palavras. Ela abriu rapidamente a porta do carro e entrou. Se você me fizer perder tempo, eu juro. Akashi entregou a ela uma câmera enorme e disse, confie em mim, você pode me chamar para sair se descobrir o que estou prestes a te mostrar. O chefe fez uma pausa e então disse, o que é isso? Não vou estragar a surpresa agora, né? Disse ele, dirigindo em círculos, seguindo o carro de Tahor-Law. Desde quando você comprou um carro e desde quando aprendeu a dirigir? Perguntou ela, como sua supervisora. Tirei minha carteira de habilitação semana passada, e o carro é de um colega, disse ele. Por que você pergunta? Porque vou jogar isso na sua cabeça se eu descobrir que você me fez perder tempo, disse ela. O chefe e Akashi conversaram um pouco enquanto dirigiam para um bairro, a mesma rua onde Akashi costumava ter um apartamento. Tahor-Law acabará de entrar em uma das casas. Akashi pegou a câmera de Beifong, estacionou o carro e escalou o prédio, saltando de um andar para o outro. A cada salto, o ar circulava ao redor de seus pés e o impulsionava para cima. Ele se agarrou a uma das janelas e começou a tirar fotos antes de pular. Beifong franziu a testa, pensando que Akashi talvez nunca tivesse desistido do caso contra Tahor-Law. Era óbvio que Tahor-Law estava tendo uma conversa normal com aquela pessoa. Mas Akashi suspeitava que qualquer pessoa conversando com Tahor-Law poderia ser um oficial corrupto, já que Tahor-Law o estava perseguindo. Akashi era um bom policial, mas havia caído na toca do coelho em que outros como ele caem, tornando-se extremamente paranoico. Talvez fosse hora de rebaixá-lo. Akashi logo voltou para o carro e entrou. Akashi, me dê seu distintivo, exigiu Lin. Você está de folga, disse ele, entregando-lhe a câmera com um largo sorriso no rosto. De qualquer forma, dê uma olhada no filme. Lin cerrou os dentes, mas decidiu pegar a câmera e dar uma olhada antes de quebrá-la na cabeça dele. Ela olhou para aquilo. E antes que seu comportamento agressivo tomasse conta, ela parou porque as imagens não faziam sentido. A qualidade das fotos é bem baixa porque eu desativei o flash, mas a iluminação interna estava muito boa, comentou. Esse é o cara que ele subornou antes. Tahor-Law apontava a mão para o homem e o homem estava flutuando. Logo em seguida, ele foi nocauteado. Mas por quê? Perguntou ela, abrindo bem a boca. Ele perdeu a consciência. Juro que não faço ideia do porquê, mas decidi segui-lo por curiosidade. Porque ele é um esquisito, disse Akashi, negando qualquer envolvimento na manipulação de Tahor-Law. Tahor-Law saiu rapidamente do prédio, passando a mão pelo ombro do gerente de finanças de segurança. O homem parecia estar andando normalmente. Akashi inclinou-se para trás e colocou a mão no peito de Lin, empurrando-a para trás. Ele está usando dobra de sangue, disse Akashi. É por isso que o homem parece estar andando com ele. Este último está inconsciente. Droga. Por que você não está surpreso? Disse ela, olhando para baixo. A mão de Akashi estava agarrando algo que eles não deveriam tocar, e ela não estava usando armadura. Ele parecia alheio a tudo, seus olhos seguindo Tahor-Law. Ela comentou, e você está segurando meus seios. Melhor do que ser cerrado e torturado com sangue. Quanto ao porquê de eu não estar surpreso, minha experiência infiltrado me ensinou a controlar minhas reações, disse Akashi, sem se desculpar, retirando a mão e ligando o motor. Apenas siga-o, ela suspirou profundamente e franziu a testa. Capítulo 18. Lin revirou os olhos, ajustando o chapéu e os óculos de sol.
Akashi, por outro lado, usava um chapéu para cobrir a cabeça. Após sequestrar uma pessoa, Tahorlo não parou por aí. Ele saiu em uma ronda pela cidade, entrando nas casas de algumas das pessoas mais influentes. Algumas tinham guardas e criados, então parece que ele pediu encontros privados com elas, em seu carro. E era óbvio que eles foram nocauteados dentro do carro dele pelo uso de dobra de sangue. Akashi estivera lá. O chefe de polícia estava com ele, alguém que detinha todo o poder em Cidade República e podia abrir uma investigação sem precisar da permissão de ninguém. Claro, se a maioria do conselho concordasse em demiti-la ou se o prefeito decidisse substituí-la, seria uma história diferente. Mas se ela decidisse prender alguém para investigação, nem mesmo a permissão de um juiz era necessária. Aquele merda, ser um dobrador de sangue esse tempo todo, ela murmurou baixinho enquanto tirava o casaco, parecendo ficar cada vez mais irritada. Ele já sequestrou 2. Você acha que ele vai parar por aqui? Acho que ele vai ocupar o último lugar do carro, respondeu Akashi com um sorriso debochado. Aquele desgraçado faz parecer que estão seguindo ele por vontade própria. Akashi o seguiu, e Lin não parava de lançar olhares furtivos em sua direção. O chefe de polícia tinha algumas perguntas a fazer. Há algo que você precisa esclarecer para mim, disse ela, cruzando os braços. Suspeitando que ela pudesse perguntar como ele sabia que Tahorlo faria tal coisa, ele decidiu mudar de assunto. Você está de folga. Eu não recebo ordens, provocou ele mostrando a língua. Muito bem, só lembre-se que amanhã não é amanhã, ela zombou maldosamente. Ela estava indiretamente dizendo que poderia transformar a vida dele no inferno, tanto no trabalho quanto fora dele. Acredite em mim, amanhã você estará me bajulando por causa da importância do caso que vou apresentar a você, riu Akashi. A verdade é que com Tahorlo exposto, Akashi sabia que Lin se esqueceria dele assim que começassem a perseguir Tahorlo. Bem, ela é muito calma. Akashi olhou para a própria mão. Eu toquei nos seios da chefe de polícia. Essa é uma história que todos os meus filhos e bisnetos ouviriam. Akashi dirigia com mais entusiasmo do que o normal, seguindo o rastro de Tahorlo, enquanto colocava os homens que havia sequestrado em seu carro. Akashi havia fotografado tudo, registrando as provas. Em termos pessoais, Akashi não chegava aos pés de Tahorlo. No entanto, Tahorlo era a chave para a influência da Rainha da Terra nesta cidade. Isso, e o fato de Tahorlo estar por trás de algumas tríades que operavam aqui, com influência tanto dentro quanto fora do prédio do prefeito. Interromper o contato com ele significaria que a Rainha da Terra perderia o controle da situação. As tríades perderiam poder, e o mercado imobiliário finalmente deixaria de ser manipulado. Talvez não, o mercado imobiliário provavelmente ainda sofreria após as ações de Korra. Não é de admirar que as pessoas a odiassem mesmo em seu mundo, pessoas e espíritos odiavam a próxima geração de avatares por causa dela. Ao lado dele, Lin Beifong parecia irritada. Sua pele tremia e seus músculos se contraíam. Akashi lançou-lhe um olhar. Aqueles músculos eram realmente definidos. Ele olhou para os próprios braços, magros com apenas um leve traço de músculo, sem volume. Depois, olhou para os dela. Talvez eu devesse pedir dicas a ela mais tarde, pensou Akashi enquanto seus olhos se desviavam para o ombro dela. Mas se os braços dela são tão definidos e ela é uma mulher, fico pensando nos glúteos ou nas coxas. As coxas dela são grandes e bem torneadas. Instinto de parceiro de academia. O que você está olhando? Perguntou ela com os olhos arregalados, seguindo o olhar dele. Sabe, quando você encara a testa de alguém, essa pessoa pode interpretar erroneamente que você está fazendo contato visual. Mas quando você olha para o ombro ou braço de uma mulher de lado, dá para perceber. O espelho retrovisor. Akashi parou de seguir Tahorlo assim que este deixou a cidade. Ela apertou o olhar e disse, continue seguindo-o. Akashi tossiu. Se a enfermeira que ele visitou para se exercitar achasse que ele estava afim dela só porque ele olhou acidentalmente para a bunda dela uma vez, o que o chefe de polícia pensaria? Enquanto Tahorlo dirigia, Akashi o seguia à distância. Montanhas nevadas cercavam a Cidade República. Em uma delas havia uma residência de 2 andares. Tahorlo estacionou e fez os homens em seu carro flutuarem para dentro. Akashi tirou outra foto. Cinema absoluto, murmurou ele à distância. Lin saiu do carro dizendo, vou prendê-lo aqui e agora. Akashi abriu rapidamente a porta e correu atrás dela. Espere, chefe. Não faça isso, disse ele. Qual é a sua preocupação? Disse ela pronta para agir. Como era de se esperar da mulher que mudou uma ilha inteira porque Tenzin terminou com ela. Akashi agarrou o braço dela, tentando impedi-la. Você é. Ele estava prestes a dizer estúpido. Você não está fazendo a escolha inteligente. Ela caminhou para frente, arrastando consigo. Tudo o que vai acontecer é que você vai ficar com sede de sangue, argumentou ele, envolvendo-a pela cintura e levantando-a. Então nós dois vamos acabar na cabine dele. Tudo bem. Só me ponha no chão, ela zombou, cutucou Akashi com o cotovelo para que a colocasse no chão, voltou para o carro e resmungou. Akashi entrou no banco do motorista e dirigiu. Esta é a sua segunda advertência por assédio. A terceira será a última, disse ela. Não faço ideia do que você está falando, negou Akashi. Que assédio? Levantá-la por trás e ficar olhando para o corpo dela como um marombeiro? A enfermeira do seu departamento certamente teria algo a dizer, caso contrário, disse Lin com um tom sério. Ah, espera. Eu posso explicar, disse Akashi. Ela suspirou. Esquece, tenho problemas maiores para resolver. É isso mesmo. Tahorlo, um dobrador de sangue, poderia derrotar uma unidade inteira e talvez até escapar, disse Akashi, sinceramente. Se emitirmos o mandado agora, ele simplesmente comandará o submundo da cidade. E com o Avatar fora de cena, ninguém poderá detê-lo. Certo. Se você estivesse no meu lugar, o que faria?
Ela perguntou. Em primeiro lugar, sabemos onde ele está escondido, disse Akashi. Os homens que ele sequestrou são influentes. Ele não os mataria, as pessoas os viram saindo com ele. Tahorlo é um político. Para ele, votos e posição são as coisas mais importantes. Ele os ameaçaria ou os usaria como moeda de troca. Então, temos tempo. No momento em que ele for ao conselho, podemos preparar uma armadilha, disse Akashi. Mesmo que 100 homens não consigam derrotar uma pessoa, essa pessoa ainda está no zoológico por algum motivo. Se eu fosse você, sabendo onde ele está, pegaria alguns dobradores de relâmpago na estação de energia. Melhor ainda, limitaria suas rotas de fuga e o emboscaria. Já que ele é um dobrador de sangue, seria melhor se ficássemos fora de seu alcance e atacássemos de longe. Akashi tinha mais planos, mas não podia compartilhar tudo. O chefe de polícia virou-se subitamente para ele e deu um sorriso irônico. Seu safado, você planejou tudo isso desde o momento em que buzinou para mim, não foi? Você sabia o que ia acontecer. Isso é mentira, disse ele, balançando a cabeça negativamente. Você até descobriu a verdade sobre Tahorlo e conseguiu prever cada movimento que ele faria, ou até mesmo fez fazer o que fez para obter provas, disse ela. Você tem uma imaginação fértil, chefe riu Akashi. Eu só tive sorte. Pare de fingir que é burro, isso pode funcionar com os outros, mas não comigo. Conte tudo. Ei, lembra quando eu te disse que ele estava por trás da minha prisão e você se recusou a fazer nada? Foi aí que eu soube o que ia acontecer. Eu só estava no lugar certo na hora certa, disse Akashi. Você não tem o direito de ficar com raiva. Essa foi a única razão pela qual ele lhe contou, para dar a impressão de que ele estava investigando Tahorlo a fundo, e não o manipulando para que cometesse um erro. Não estou zangada. Estou genuinamente impressionada, disse ela, erguendo as sobrancelhas. Nem todos os dominadores de ar são idiotas. De qualquer forma, ainda tem um pedido, exigiu Akashi. O que é isso? Perguntou ela. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.